E agora começa a cair a temperatura e junto com essa queda de temperatura o nosso corpo começa a responder algumas alterações. Principalmente as pessoas a partir dos 40, 50 anos começam a gerar o que nós chamamos de artrite e artrose. Então, vamos saber a diferença? Esse vai ser o assunto de hoje. Para a gente entender essa definição de artrite e artrose, nós vamos ter dois conceitos então. A artrite, o que ela é na verdade? A artrite ela é um processo inflamatório que pode afetar pessoas desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, certo? Ela não tem uma idade fixada para dizer, eu possuo aquele problema, eu possuo um processo inflamatório. Não, tudo vai variar conforme as nossas atividades diárias, principalmente aquelas pessoas que trabalham com esforços repetitivos, ou seja, que está sempre executando o mesmo movimento e as nossas articulações, por exemplo, as articulações dos dedos e articulações de punho, na mão em geral, ela começa a liberar o que a gente chama de um excesso de lubrificante, que seria o líquido sinovial, que ele serve para lubrificar essa articulação, e assim eu vou gerando um processo inflamatório bem naquela região que faz com que eu tenha essa mobilidade nas minhas articulações. Então eu tenho um processo inflamatório, que são seguidos de alguns sinais, que é a dor, o calor, vermelhidão no caso, e o inchaço. Então, quando eu tenho uma artrite, um sinal inflamatório nas minhas articulações, eu estou fazendo com que essa bolsinha, o amortecedor da minha articulação, ele fique inflamado. E assim eu tenho esse sinal inflamatório. Como que eu posso lidar com essas alterações? Vamos pegar no caso das mãos, como eu estou dizendo. No frio agora, principalmente quando for fazer alguma atividade, no caso, vamos lavar uma louça, por exemplo, não usar água gelada para fazer com que as nossas articulações não fiquem tão rígidas. Por exemplo, usar uma aguinha mole, esquentar uma água antes de lavar a louça, por exemplo, já é um meio de combater. Outras formas também, por exemplo, fisioterapia vai te ajudar, a própria quiropraxia também é um grande agente para esse processo de artrite, certo? Quando nós temos fatores que fazem com que aquela minha articulação ela está exposta a um risco, ela está exposta a um trauma. Vamos pegar aí atletas que fazem sempre aquele mesmo movimento, atletas de combate. Por exemplo, os lutadores de jiu-jitsu que estão sempre usando muita tensão, muita força de pressão, as articulações deles vão estar expostas a mais riscos e eles vão gerar um fator degenerativo. Opa, falei em fator degenerativo, então nós estamos falando de uma artrose, ou uma osteoartrose ou uma osteoartrite. O que é isso? Com o passar do tempo, todos nós vamos entrar num processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento vai fazer com que essas nossas bolsinhas, ou seja, esses nossos amortecedores, no caso a nossa própria coluna vertebral, os nossos discos, eles venham a gerar o que a gente chama uma degeneração. Eles vão ficando menos resistentes, vão ficando mais fibrosas e vão diminuindo aquela mobilidade da minha articulação. É muito comum a articulação ficar mais inchada, é muito comum eu ter uma dificuldade de mobilidade e isso é um termo que vai fazer com que a minha articulação em si e outras estruturas elas venham a gerar um dano. Então, para conseguir combater uma artrose, um processo degenerativo, nós temos novamente alguns segmentos. Quiropraxia vai ajudar a retardar, no caso, as alterações principalmente na coluna vertebral, que no caso o disquinho, que é aquela articulação, aquela cartilagem que vai proteger a coluna, ele vai ficar desidratado, vai ter uma redução da altura dele, fazendo com que ocorra produções não necessárias de novos tecidos negativos, no caso o que nós chamamos que são os osteófitos ou famosos bicos de papagaio, que vão gerar limitações na coluna. A própria atividade física também vai ajudar a retardar esse efeito, tanto da artrose, que é a degeneração, e também da artrite. Certo? Assim como acupuntura, fisioterapia e outras atividades para combater todas essas alterações. O que a gente tem que ter clareza e deixar muito consciente para você
é que o processo de artrose ele vai acontecer a partir dos 40, 50 anos e nós temos um padrão irreversível, não tem como mudar. Então é muito importante, lá para os 40 anos de idade, já começar a procurar um reumatologista para tomar algumas medidas preventivas. E hoje existem alguns suplementos que ajudam a retardar, mas não curar ou não regenerar aquela articulação. Já no caso dos processos inflamatórios, como as artrites, por exemplo, que afetam punho, cotovelo, ombro, coluna vertebral, joelho principalmente, tornozelo e pé, essas articulações mais importantes, digamos assim, para o corpo em geral, que são mais afetadas, é importante também a gente combater. Então, os primeiros sinais de processo inflamatório, dor, inchaço na articulação, diminuição de movimento, procurar um profissional da área da saúde. No caso, se for coluna, procure o quiropraxista, que ele vai estar aí para te sanar, para te ajudar e também a te acompanhar em todo esse processo de envelhecimento. Lembrando que quiropraxia, atividade física e outras atividades são hábitos saudáveis. Curta o hábito saudável, pratique o hábito saudável e tenha uma vida mais feliz. Qualquer dúvida, estou à disposição, só seguir lá, Fábio Ramos Quiropraxia. E um grande abraço a todos e espero que eu tenha compartilhado com vocês mais um conhecimento.